E a pandemia do coronavírus derrubou o faturamento de pelo menos 1 milhão de bares e restaurantes no Brasil. Alguns fecharam as portas e demitiram funcionários. O setor busca uma receita para a crise na quarentena. O faturamento do restaurante que funcionava neste endereço já vinha caindo, mas a pá de cal que levou ao fechamento foi o surto do novo coronavírus. 24 trabalhadores ficaram desempregados. Já estávamos com medo, já estávamos vendo com os funcionários, já estava... Aí resolvimos fechar. Segundo a associação que representa o setor, o Brasil tem 1 milhão de bares e restaurantes. Na quarentena, 100 mil fecharam as portas de forma definitiva. Dos 6 milhões de empregados, 900 mil já foram demitidos. A tendência, segundo a entidade, é piorar mais. 30% não deverão suportar esta pandemia se ela durar mais 15 dias. Podem resistir se realmente fizerem a lição de casa, ou seja, se em todos os setores onde tem custo, o sujeito conseguir reduzir os custos para enfrentar o que nós temos aí pela frente. A Federação de Hotéis, Bares e Restaurantes calcula que os prejuízos são gigantescos e o setor está sem fôlego para aguardar mais tempo. Uma perda para o turismo, de uma forma geral, da ordem de 14 bilhões de reais. Dentro desse prognóstico, infelizmente, de que as pequenas empresas só conseguem 16 dias sobreviver sem liquidez, a projeção da nossa federação, infelizmente, é que a partir agora da semana que entra, muitas empresas, especialmente as micro e pequenas, vão fechar e, com isso, mais demissões estão a caminho. Este restaurante, que existe há 40 anos, teve que adaptar as operações para não fechar as portas. Antes da pandemia, o restaurante recebia cerca de 190 clientes por dia. Hoje, no mesmo período, são feitas, em média, 32 entregas por delivery. Dos 35 funcionários, apenas 5 estão trabalhando. Para esta economista, a receita é negociar com os empregados e buscar créditos. Negociando, eventualmente, uma suspensão do contrato com base na medida provisória 936, ou a redução da jornada, ou o banco de horas, ou o teletrabalho, ou a antecipação de férias, mas evite ao máximo a dispensa nesse momento. Patrícia aqui lamentando a notícia, não é, Patrícia? Não tem como, é muito triste mesmo, mas acho que é difícil encontrar quem não vai pagar essa conta de alguma forma, não é, Patrícia? Eu acho que, assim, não tem como lutar contra a realidade. Precisa, como o doutor Marcelo está falando, precisa de um período de isolamento social e, para isso, você precisa do governo compensando os salários. Um monte de gente vai perder o emprego. Agora estão acelerando aí os R$600 e outras ajudas, inclusive para empresas não demitirem. Mas é muito triste, né? Tem, acho que, principalmente esse setor que lida diretamente com o público e tem aglomerações por princípio, né? Os restaurantes, os bares estão sendo muito afetados. Alguns ainda estão se virando no delivery, né? Como nós vimos aí na reportagem. Eu acho que o problema é muito mais complexo do que isso. O restaurante é a ponta do iceberg de uma cadeia complexa de atividade econômica. Isso envolve o cinturão de produção de hortifruti granjeiro em torno de São Paulo. Envolve jogar fora alimentos que são perecíveis. Nós já vimos matérias, as pessoas jogando fora alfaces, tomates. Não tem como esperar, não tem como congelar esses alimentos. Se você fechou o cliente dele e a produção estava planejada para aquilo, ele vai jogar fora. Tem uma outra implicação, a perda de renda é muito mais do que os 900 mil desempregados direto do restaurante, porque afeta toda essa cadeia de logística, de produção de alimentos, de transporte, de comercialização de insumos, de higiene. Enfim, isso é um desastre, isso é uma consequência absolutamente terrível. O que me deixa particularmente muito penalizado em relação a isso é que eu não tenho nenhuma certeza de que isso precisaria ter sido feito dessa forma. Eu acho que nós estamos fazendo isso seguindo recomendações externas de exemplos de países e de situações epidemiológicas que não são correspondentes a nós. E faltou, e continua faltando, infelizmente, uma discussão... Mas por se tratar também de um vírus novo, uma novidade para todos, é o único exemplo que temos a seguir, não é, doutor? Não. Não, o vírus é novo, mas o mecanismo da doença, os mecanismos de transmissão são conhecidos.
E você pode fazer uma análise da sua situação sociodemográfica, epidemiológica, climática e verificar quais são as diferenças em relação aos países que foram duramente atingidos. E fazer planejamento de medidas que poderiam ser praticamente igualmente eficazes, sem trazer um desarranjo no tecido social que essas medidas estão trazendo no mundo inteiro. Eu não estou dizendo que isso é aqui do Brasil. Isso é uma recomendação, que é um carimbo, façam isso ou estão errados. E isso não é verdade. Isso é que é uma pena. Ao mesmo tempo, o senhor disse que, de fato, esse distanciamento social serviu para reduzir o número de infecções. Não tem dúvida, mas aí nós temos que pensar a que custo. E mais do que pensar a que custo, eu não estou falando do custo econômico. O que mais mata no mundo é pobreza. O que mais mata no mundo, por várias formas. Desnutrição, doenças relacionadas a desarranjo social, urbano, depressão. Pobreza é um problema muito sério em relação a vidas humanas. Então, essa dicotomia, eu estou salvando vidas, a economia que se dane, isso é um sofisma, isso não é real. Porque as duas coisas estão interligadas. Mas o que me incomoda não é nem isso. É que existem alternativas que poderiam estar sendo discutidas. E que, se fossem discutidas e propostas e explicadas adequadamente à população... Qual que é a principal no seu entendimento, doutor? São várias, aí a gente teria que fazer... Mas são várias coisas que a gente pode pensar que não tem... Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, hoje o fluxo de viagem aérea está proibido no mundo. Estados Unidos fechou os voos de toda a Europa, menos Inglaterra, para os Estados Unidos. O Brasil fechou os voos, a Europa fechou os voos. Qual é o sentido de você fechar as viagens aéreas se todos os países têm transmissão local da doença? Pois é. Já estão infectados, a doença está aqui. Não é um avião chegando que vai fazer isso. Isso quer dizer que eu libero a viagem aérea? Não. Eu deveria fazer algumas medidas de vigilância de quem está viajando, para ver se estão doentes ou não, se estão sintomáticos ou não, e barrar na entrada do avião, não é na chegada do aeroporto da cidade, como estava sendo feito, é na entrada do avião, e fazer um mecanismo que é muito simples, isso se fez no passado, fazer fichas de notificação dos passageiros, para que isso fosse informado ao sistema de saúde, e se houver um indivíduo doente infectado, você imediatamente localiza os comunicantes. Hoje, entre o reconhecimento de um doente num voo e o reconhecimento de quem esteve em risco, você vai levar 30, 40 dias. Isso é mortal. É que eu acho que essa discussão fica muito 880, né? Ou você fecha tudo, ou a alternativa é fazer que nem Milão não para. E a gente viu o que aconteceu com Milão, né? Eu acho que o prefeito voltou atrás extremos. Depois, dizendo Milão não para, e depois disse que se arrependeu, não é? By the way, isso foi usado aqui politicamente também, esse vídeo, a declaração do prefeito, totalmente fora de contexto. Porque aquele vídeo, Milão não para, feito pela sociedade privada, um grupo de empresários, foi um vídeo muito errado. Muito errado. Mas depois o próprio prefeito disse que voltou atrás dizendo que errou, né? Ele retweetou o vídeo. Ele errou. Ele compartilhou o vídeo. Ele compartilhou o vídeo e ele errou porque ele acreditava naquilo. Mas isso aqui foi usado num contexto que não é bem aquele. Esse é outro problema.